Olá, você que me assiste em mais uma aula da Escola Bíblica Dominical, da classe Deus Conosco, da Primeira Igreja Batista do Brás. Uma grande honra, uma grande satisfação poder gravar novamente, poder gravar mais uma aula, dando continuidade aí aos nossos estudos e acompanhando o plano de leitura da Bíblia em um ano. A gente já está bem avançado, afinal de contas já estamos aí no final do ano. E nós já estamos aí, já estudamos 3 epístolas, 3 cartas de Paulo. Paulo, o grande, enfim, aquele que realmente praticamente escreveu 50% do Novo Testamento. Se a gente for tirar os evangelhos, inclusive, aí dá mais do que 50%, né? Mas, enfim, estamos estudando aí as epístolas, né? E as epístolas, especificamente as epístolas paulinas. Já estudamos aí Romanos e as 2 cartas aos Coríntios, e hoje, nesta aula, daremos então continuidade às epístolas de Paulo. Estudaremos então Gálatas, Efésios e Filipenses, e eu convido você a fazer uma oração se você ainda não o fez, ok? Peça ao Senhor orientação, peça ao Senhor que Ele faça com que realmente esta aula possa ser o mais proveitoso possível. Eu já fiz esta oração e convido você a fazê-lo também, se você ainda não fez. Dê uma pausa e ore, pedindo ao Senhor então orientação, iluminação do Espírito Santo dele, ok? Vamos lá então para a nossa aula, para o conteúdo da nossa aula. Como a gente estava dizendo, a gente vai então estudar aí as epístolas de Gálatas, Efésios e Filipenses. Então vamos aí em frente. São 3 cartas e eu não quero me alongar tanto assim, e peço desculpas por me alongar muitas vezes nas aulas, mas é sempre no sentido de a gente, muito embora nós estejamos fazendo um voo panorâmico, né, da Bíblia toda, né, e isso a gente faz em um ano, então a gente realmente não tem tempo de se aprofundar nos assuntos, e pelo pouco tempo que nós temos, né, mas ao mesmo tempo a gente não quer fazer com que esse voo seja muito panorâmico, né? Afinal de contas, é importante que o conteúdo ele seja no mínimo, né? Ele seja no mínimo aproveitável, para que assim fique assim assentado os principais objetos, né, os principais objetos de cada livro, e aqui falando de cada epístola, né, já que já estamos falando aí das epístolas paulinas, certo? Vamos lá então, uma pequena introdução, aproveitando o mapa que a gente já utilizou aí na aula relativa aos Coríntios, desculpe. Eu quero só fazer uma contextualização geográfica, ok? Para que você possa aproveitar, para que você possa ter uma ideia, né, onde ficam essas regiões, essas cidades e essa região da Galácia, né, essa província da Galácia, né? Então aqui a gente vê, novamente dizendo, né, eu estou aproveitando aqui o mapa que a gente utilizou lá na aula aos Coríntios, e aqui a gente vê exatamente a cidade de Corinto. E aqui esse mapa ele não fala, ele não apresenta a Galácia, né? Porque aqui ele está falando exatamente de cidades. A Galácia era uma província, certo? Diferentemente de Éfeso e de Filipos. Essas 2 localidades, né, que a gente vai falar sobre a carta aos Efésios e a carta aos Filipenses, a gente fala exatamente de cidades, ok? Então Éfeso e Filipos são cidades. Agora a Galácia já não é uma cidade. A Galácia era uma província, assim como era uma província, a província da Acaia, cuja capital era exatamente Corinto, como a gente viu na aula anterior, em que nós falamos, né, a respeito de 1ª e 2ª a Coríntios, né, aos Coríntios. Enfim, a Galácia ficava mais ou menos nessa região aqui, né, da Ásia Menor,
E exatamente aqui nesse ponto, né, que infelizmente a gente não tem aqui, né, a gente não tem a Galácia especificada, mas era uma província. E até mesmo por conta de ser uma província, a gente já pode extrair que a carta aos Gálatas era uma carta circular, assim como parece ser a carta aos Efésios, ok? A carta aos Efésios parece ser uma carta não exatamente a uma determinada igreja, mas a várias comunidades, a várias igrejas que já haviam se formado ali na cidade de Éfeso. Parece pelo menos ser essa a ideia de Paulo quando escreveu essa carta, ok? A carta aos Filipenses já nos parece ser uma carta realmente direcionada a uma determinada igreja. Tudo bem? Então vamos em frente. Vamos lá, uma introdução aí à carta, à epístola aos Gálatas, né? É, a gente coloca aqui o autor, é meio óbvio, pode parecer até um pouco óbvio que o autor é Paulo, até mesmo pela identificação que ele faz aqui, e no caso da epístola aos Gálatas, ele faz aqui no capítulo 1, versículos 1 ao 5, mas, de qualquer forma, como sempre existem aqueles intérpretes aqueles estudiosos que chegam até a colocar uma certa dúvida em relação a isso, né? A gente faz questão aí de colocar, de assentar e de reiterar que a autoria dessas cartas, tanto de Gálatas quanto Efésios quanto Filipenses, são, sem grandes dúvidas, né, de autoria do apóstolo Paulo. Tudo bem? Bom, data e local da composição dessa epístola aos Gálatas, aproximadamente aí 55 depois de Cristo, e o local da composição provavelmente foi em Corinto. Tudo bem? Propósito dessa carta, mais ou menos o mesmo propósito que motivou aí Paulo a escrever aos Romanos. Inclusive, Gálatas é uma espécie de miniatura da carta aos Romanos, né? É o combate às ideias judaizantes de alguns falsos irmãos. E ele fala, a gente até colocou aqui falsos irmãos entre aspas, porque ele utiliza exatamente essa expressão, é, de alguns falsos irmãos judaizantes, então, que estavam trazendo um outro evangelho, né, que estavam pregando um outro evangelho ali para os Gálatas. E o pior é que, conforme a gente pode extrair da carta, esses judaizantes estavam conseguindo, então, desviar alguns dos Gálatas, se não a maioria ali dos membros, né, a maioria da igreja da Galácia, né, das igrejas da Galácia, desculpe. Então, o grande propósito de Paulo foi exatamente combater esses judaizantes, então, esses caras, né, desculpe o termo, mas esses caras que tinham vindo aí do judaísmo, que haviam se convertido ao cristianismo, mas que o que eles estavam fazendo? Eles estavam introduzindo na igreja uma ideia de que aqueles que vinham do paganismo, eles tinham que se submeter às leis de Moisés para que então fossem considerados irmãos, né, considerados ali membros da igreja. Então os caras os caras estavam dizendo, né, que quem realmente fosse ser membro da igreja, quem fosse ser considerado ali membro, ser considerado irmão da igreja, cristão, como eles aparentemente, né, ou supostamente eram, eles tinham que, por exemplo, guardar o sábado, eles tinham que se submeter à circuncisão, enfim, todas essas coisas aí da lei de Moisés. Certo? Vamos em frente. Um esboço rápido que eu quero falar sobre, que eu quero colocar, né, que nós queremos colocar em Gálatas. Afinal de contas, como a gente disse, Gálatas é uma espécie de miniatura de Romanos, né, uma espécie de síntese, né, de Romanos. Então eu quero ser um pouco mais breve nesse esboço, né? Um prólogo no capítulo 1, dos versículos 1 ao 9, né? E aí a gente vem para três partes principais. O Evangelho anunciado pelo apóstolo, capítulo 1, versículo 10 até o capítulo 2, em que Paulo tem que, inclusive, né, e infelizmente, ele tem que defender, né, a sua autoridade como apóstolo, né, porque
afinal de contas, né, esses caras, os judaizantes, uma das primeiras coisas que eles faziam é o quê? É tentar tirar a autoridade daquele homem, daquele homem Paulo, daquele apóstolo, né? Eles queriam tirar a autoridade dele a fim de que mais ou menos dizendo o seguinte: olha, esse cara se diz apóstolo, ele veio pregar essa coisa, mas ele não está muito certo não, tá? Afinal de contas, né? Enfim, aí começavam a colocar uma série de difamações, né, a respeito da pessoa de Paulo, como a gente viu lá nas epístolas, né, principalmente na segunda carta aos Coríntios, né? Enfim, tudo isso aí, Paulo infelizmente tem que defender o seu apostolado. E mais uma vez dizendo, quando ele defende o apostolado, ele não está defendendo a imagem dele. Afinal de contas, a gente tem que se lembrar que na época em que ele escreveu essas cartas, Paulo não tinha nem imagem para defender. Paulo não era esse apóstolo Paulo que a gente conhece hoje, né? Ele era sim um homem que já era conhecido na época, mas ele não era esse homem, né, essa figura que nós no século XXI temos a respeito desse apóstolo Paulo, né? Ele era um cristão, ele era um homem de fé, um homem muito firme, né, nas suas convicções, mas ele não tinha nenhuma imagem, uma imagem em termos assim de um famoso apóstolo Paulo. Ele não tinha nenhuma imagem para defender e realmente nem passava pela cabeça dele fazer esse tipo de defesa. A defesa dele, do apostolado dele, era no sentido do seguinte: se a autoridade dele fosse tirada, a autoridade como apóstolo, o grande risco era de o evangelho, a sã doutrina ficaria ameaçada, ou seja, a ameaça de se tirar a autoridade de Paulo era exatamente fazer com que a sã doutrina fosse por água abaixo, a doutrina, o evangelho, né, a pregação do evangelho, ela ficasse totalmente prejudicada. Então é nesse sentido que Paulo faz essa defesa do seu apostolado, não por orgulho, não para defender a sua própria imagem, mas para fazer com que o evangelho que ele havia pregado já e que ele vinha pregando, ele florescesse, ele frutificasse. Tudo bem? Vamos lá, segunda parte, o evangelho e a liberdade cristã. E aí ele vai falar exatamente mais ou menos aquilo que ele disse lá na carta, mais ou menos não, na verdade é exatamente a síntese, né, daquilo que ele tratou ali na carta aos Romanos. E aí ele vai dizer o seguinte: olha, não tem nada desse negócio de lei, a lei não serve para salvar ninguém, a lei serviu exatamente para quê? Para mostrar para o homem que ele não tinha a mínima condição de cumpri-la. Ele não tinha, o propósito da lei era mostrar para o homem o seguinte: olha, está aqui tudo aquilo que você, homem, né, você tem que observar, ok? Se você quiser refletir o caráter de Deus na sua vida, né? E aí o homem que visse essa lei, o homem que visse todo o requisito da lei, ele deveria então chegar à seguinte conclusão: olha, não há a mínima chance de eu fazer isso. Ou seja, não há a mínima chance de eu me aproximar de Deus, porque Deus é santo, eu sou pecador, eu não tenho a mínima chance de fazer isso, eu preciso de alguma coisa, eu estou aqui à deriva, eu estou aqui um náufrago, eu estou aqui, estou perdido, eu não tenho como me salvar, eu preciso de alguém, eu preciso de alguma coisa ou de alguém para me tirar dessa miséria em que eu me encontro, certo? E aí é que Paulo diz: olha, somente a fé em Jesus que pode fazer, que pode te salvar, que pode te tirar dessa miséria em que você se encontra, e essa miséria que você concluiu em que você está, né? A miséria em que você está, que você conseguiu ver por meio da lei. Então essa é a ideia que Paulo
explora muito bem na carta aos Romanos e também na carta aos Gálatas, ok? E aqui o uso da liberdade cristã, no capítulo 5, versículo 13 até o capítulo 6, versículo 10, ele vai falar exatamente a respeito de nós não sermos mais escravos do pecado, a gente não é mais escravo da lei também, a gente é livre em Jesus, né? Claro que isso não tem nada a ver com libertinagem, a gente já falou sobre isso. E pena que a gente não pode falar mais vagar e explorar um pouco mais esse tema, mas enfim, a liberdade cristã ela não dá ocasião para que nós coloquemos a nossa carnalidade, para que a gente externe a nossa carnalidade, a gente passe a explorar essa questão da carnalidade e deixar que isso aflore, né? Porque afinal de contas, como a gente já falou em algumas aulas, Cristo nos liberta, o Senhor Jesus nos liberta, inclusive, na verdade, Ele nos liberta de tudo isso que a lei colocava para os judeus, né? E que a lei de Moisés colocou, né? Muito mais do que isso, a liberdade de Cristo, a liberdade que o Senhor Jesus nos dá é a liberdade contra o pecado, porque quando enquanto nós não concluímos, enquanto nós não aceitamos o Senhor Jesus na nossa vida, a gente é escravo do pecado, a gente só consegue, enfim, não é que a gente só consegue, mas a gente é tão escravo do pecado porque que a gente tem prazer em pecar, né? O pecado é algo que nos escraviza. Então a gente é escravo do pecado, e quando o Senhor Jesus ele entra na nossa vida e o Espírito Santo faz morada na nossa vida, a gente é liberto desse pecado. Desculpa, a gente é liberto dessa escravidão. Então você não precisa de pecar para ter uma vida de prazer. E essa vida de prazer não é essa questão de prazer da carne, é uma questão de efetivamente ter alegria, a alegria que o Senhor proporciona para nós quando Ele realmente ocupa o primeiro lugar na nossa vida. Esse gozo espiritual que a gente tem e que só você que tem uma experiência com Jesus, uma experiência real de conversão, né? A Jesus, você sabe o que eu estou falando e você experimenta isso a partir do que? Da nossa liberdade em Cristo. Tudo bem? Então, o cristão ele não tem a necessidade de pecar, assim como alguém que ainda não teve essa experiência com Jesus. Certo? É nesse sentido que a gente quer falar sobre liberdade cristã. E aí a gente vem o epílogo no capítulo 6, dos versículos 11 a 18. Vamos lá para uma introdução rápida a respeito do livro de Efésios. O autor, novamente, falando do autor, o autor é Paulo. Isso está muito claro ali nos dois primeiros versículos da carta, né, do capítulo 1 de Efésios. E aqui a gente vê a data e o local da composição, aproximadamente aí 60 depois de Cristo em Roma. E essa carta aos Efésios faz parte de uma seção chamada das epístolas da prisão, né? As epístolas, as cartas de Paulo escritas enquanto ele estava preso, né? Ele foi preso em vários locais, né? Foi preso em Roma, foi preso em Éfeso mesmo, né? Enfim, Paulo é um homem que é experimentado, né? Foi muito experimentado em termos de ser preso. E só em Roma ele foi preso 2 vezes, né? Mas enfim, a carta aos Efésios então é uma das epístolas da prisão. E qual que é o propósito dessa carta? É destacar a unidade da igreja e de toda a criação sob o governo do Senhor Jesus, do Cristo ressurreto. Tudo bem? A unidade da igreja é algo extremamente importante e a gente vai falar exatamente sobre isso nessa carta, quer dizer, nesse estudo, né? No estudo dessa carta. Vamos em frente. O esboço de Efésios. Um prólogo aí, como a gente já disse, a apresentação do apóstolo Paulo, e aí a gente vem uma primeira parte. O plano de Deus preparado desde a eternidade, capítulo 1, versículo 3 até
o versículo 23. E aqui, infelizmente, a gente não tem muito tempo para falar, aliás, a gente não tem tempo para falar, né? Mas existe um tema aqui muito controverso e um pouco difícil de a gente tratar, que é a questão da eleição, que é a questão da predestinação, e que infelizmente a gente não vai ter tempo de falar, mas enfim, é um tema extremamente instigante, né? Extremamente interessante, e mais do que interessante realmente é como a gente estava falando, instigante. Mas espero que a gente tenha ocasião em uma determinada, por exemplo, numa aula presencial no futuro, para a gente poder falar um pouquinho a respeito da questão da predestinação, principalmente da questão da predestinação. Certo? Segunda parte, salvação pela graça em Cristo para toda a humanidade, e aí a gente vê no capítulo 2, e aí o que Paulo quer dizer aí é exatamente o que? Que toda a humanidade é salva pela graça em Cristo, não é somente para o judeu, é para o judeu e para o gentio, e é nesse sentido que Paulo quer dar muita ênfase à questão da unidade da igreja, certo? Todos nós somos um, porque a salvação em Cristo é pela graça e ela é para toda a humanidade. Aí vai falar exatamente por isso que Paulo vai falar que ele é um apóstolo dos gentios. E aí ele vai falar isso capítulo 5, versículo 13, até o capítulo 6, versículo 10. Desculpa, essa menção está errada, ok? Não é nada do capítulo 5, isso está no capítulo 3. Peço desculpa que eu acabei errando aqui no meu slide. Tudo bem? Capítulo 13 é que Paulo fala a respeito de ele ser o apóstolo dos gentios, certo? Vamos lá. A unidade da igreja mediante a diversidade de dons. E aqui ele vai falar, isso ele vai falar capítulo 4, versículos 1 a 6, mais uma vez reiterando, né, que a igreja ela é una, que a igreja ela é única, ela tem que ter uma unidade, né, em Cristo, porque é nele que nós todos somos salvos, né? Toda a humanidade é salva, tanto judeus quanto gentios. Nós, gentios, né? Nós que eu digo, né? A maioria, pelo menos, talvez você que está me assistindo, talvez você não seja, digamos assim, gentil, você tenha uma ascendência judaica, e aí você não é gentil, mas eu, por exemplo, eu sou gentil, certo? Então vamos lá. A quinta parte aqui desse esboço é a nova vida em Cristo, né? O que a conversão a Jesus ela traz em termos de mudança da nossa vida, e é isso que Paulo vai falar, capítulos 4, versículo 7, até no capítulo 4, versículo 7, até o capítulo 5, versículo 21. A relação entre Cristo e a família cristã, aqui no capítulo 5, versículo 22, até o capítulo 6, versículo 9, e aqui é também um tema que dá bastante pano para manga, né? É uma coisa extremamente interessante que Paulo escreve aqui nessa parte, e aqui existem coisas que às vezes são um pouco confundidas aí, que Paulo escreve, por exemplo, né, Paulo fala a respeito aí da submissão da mulher ao marido, né? Paulo escreve a respeito da obediência dos filhos aos pais, a obediência, a submissão inclusive do escravo ao seu senhor e assim por diante. E aí, às vezes pode causar um pouquinho de estranheza aquilo que Paulo escreve, especialmente com relação às mulheres, né? E a mulher ser submissa ao seu marido. Mas uma coisa interessante que Paulo fala, e eu vou entrar um pouquinho só nesse tema, né? Paulo fala que a mulher tem que ser submissa ao seu marido, né? Na verdade, Paulo não estava trazendo nenhuma novidade com isso, porque a sociedade da época era exatamente era o que se impunha na sociedade, né? Na verdade, o que Paulo escreve, de novo, na verdade, o que Paulo coloca como uma, digamos assim, um mandamento, né? O que Paulo escreve como orientação nova realmente é para o homem,
Para a mulher, na verdade, era algo que meio que chovia no molhado. Olha, a mulher tem que ser submissa ao marido. Então isso não tem novidade nenhuma. Na verdade, a novidade era exatamente aquilo que Paulo fala para o homem. E olha, você marido, você tem que amar a sua esposa assim como Cristo amou a sua igreja. Olha só, isso era novo, né? Então é interessante que quando a gente lê essa parte, a gente pensa assim, então realmente, né, a mulher tem que ser submissa ao seu marido, né, enfim, mas na verdade o que Paulo quis dizer, o que Paulo fez é mais ou menos assim uma, não é uma figura, mas assim foi assim uma forma de fazer um discurso para que assim, olha, você sabe que você mulher, você sabe que você tem que ser submissa ao seu marido, né? Mas olha, marido, aí é mais ou menos assim falando, mais ou menos Paulo assim numa sala falando com o marido e com a mulher, né? E com a mulher assim, Paulo dizendo o seguinte: olha, você sabe que você tem que ser submissa a ele, né? Ok, mas marido, aí olhando para o marido, olhando com ênfase. Agora você, marido, você tem que amar a sua esposa como Cristo amou a sua igreja. E como é que Cristo amou a sua igreja? Cristo, como é que o Senhor Jesus amou a sua igreja, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, espero poder falar daqui a pouquinho. Cristo, ele se entregou como servo, né? Cristo, ele não é, o Senhor Jesus, ele não é assim, um chefe. O Senhor Jesus, ele veio como servo, tanto é que ele lavou os pés de Pedro, né? Lavou os pés dos discípulos, né? E aí Pedro foi falar assim, não, que é isso, Senhor? O Senhor não vai fazer isso não, porque na verdade eu que deveria fazer. Aí Jesus diz o quê? Jesus, ele diz assim, se você não deixar fazer isso, você não tem parte comigo. Porque o Evangelho, na verdade, é o Evangelho o Evangelho que o Senhor Jesus ele veio trazer é o Evangelho de serviço. E ele deu o maior exemplo de serviço. Ele deu o maior exemplo do que é ser servo, porque ele se entregou como servo e ele veio para servir, e ele diz isso, ele veio para servir, não para ser servido, e ele é o maior exemplo disso. O cristianismo, o discípulo de Jesus é em primeiro lugar. O discípulo de Jesus real, verdadeiro, é o discípulo que serve, é o discípulo que serve em amor. Certo? Desculpa, eu acabei me alongando nisso e nesse tema, né, a questão de a relação entre Cristo e a família cristã. Infelizmente a gente não tem muito tempo para falar, mas é mais ou menos nesse sentido, certo? Vamos lá, a sétima parte aqui, as armas espirituais do cristão, capítulo 6, versículos 10 a 20, quando Paulo ele vai utilizar exatamente o que? Ele vai utilizar exatamente a figura da armadura, ok? Para falar como nós devemos utilizar as armas que o Senhor Jesus coloca ao nosso dispor para que a gente enfrente as batalhas espirituais que nós sempre temos que travar. Certo? E aí o epílogo no capítulo 6, versículos 21 a 24. Introdução aos Filipenses, a carta aos Filipenses. Novamente, o autor é Paulo. Mais uma vez, a gente quer fazer essa ênfase para realmente reafirmar. Capítulo 1, versículos 1 e 2, a gente tem aí a apresentação do apóstolo Paulo como o autor dessa carta, né? A data e local da composição da carta aos Filipenses, aproximadamente aí 55 depois de Cristo, e ele escreveu essa carta em Éfeso quando ele esteve preso lá. Éfeso, esqueci de falar um pouco sobre isso lá na introdução. Éfeso era uma cidade rica, era uma cidade em que para onde afluíam várias pessoas, né, pela questão do comércio. Era uma cidade assim que uma cidade em que várias pessoas iam, e várias pessoas iam para comercializar, e várias pessoas iam por conta da deusa Diana, né? A Diana dos Efésios.
E aí Paulo, quando ele vai para Éfeso ali, a gente vê isso em Atos, né? Ele tem um momento ali que tá relatado ali, que teve em uma das idas de Paulo a Éfeso, ele teve que sair correndo, porque ah, assim, a gente pode entender isso, né? Porque Paulo começou a pregar o evangelho, ele causou na cidade, né? E ali, imagina Paulo começando a falar, né, a respeito da adoração a Deus, adoração a ídolos, né, e causando impacto, as pessoas ali se convertendo a Jesus, né? E, enfim, acontece que, por exemplo, aqueles caras que viviam do comércio ligado à adoração a Diana, né, eles não gostaram nada disso, né? Porque afinal de contas, imagina, né, os caras vão vender imagem, vão vender menos imagem, enfim, os negócios vão ser prejudicados, né? Isso dando apenas um pano de fundo aí. E inclusive em uma outra oportunidade ali em que Paulo esteve em Éfeso, ele acabou sendo preso também. Ele sofreu razoavelmente aí nessa prisão em Éfeso, e isso faz com que a carta aos Filipenses também seja parte das epístolas da prisão. Ok? Uma introdução ainda dentro da introdução à carta aos Filipenses, né? Uma carta de cunho bastante pessoal, é uma carta, assim como Filemão, né? A epístola a Filemão, essa carta, Filemão está escrito errado aqui, né? Não termina com N de navio, mas termina com M de Maria, né? Essa carta então é de cunho bastante pessoal, e em que Paulo demonstra muita alegria, muita gratidão aos crentes ali, aos crentes de Filipos, né? O apóstolo realmente ele está muito feliz, especialmente por conta de uma oferta que os irmãos ali de Filipos havia mandado para Paulo assim que eles ficaram sabendo que Paulo estava preso lá em Éfeso. Então Paulo ele escreve essa carta muito feliz, muito contente, exatamente por conta dessa liberalidade, desse amor ali externado pelos crentes de Filipos ao apóstolo Paulo, né? Quero lembrar aqui, quando a gente falou de 2 Coríntios, né, que Paulo ele menciona muito destaca bastante nessa generosidade ali dos irmãos da igreja da Macedônia, e Paulo fala das igrejas da Macedônia, né? E a Macedônia é exatamente o que? Onde estava a igreja de Filipos, e também estava a igreja de Tessalônica, né? Enfim, Paulo ele fala, ele dá bastante ênfase, né, à generosidade desses irmãos da igreja da Macedônia, por ocasião daquela questão da coleta que Paulo estava realizando para ajuda aos irmãos ali da igreja de Jerusalém que estavam passando fome. E a gente falou isso, né, quando a gente estudou Coríntios, né, que a igreja de Jerusalém sofreu, né, na verdade não a igreja, mas enfim, todos os habitantes ali da Palestina, né, da região ali da Judéia, ali por volta do ano 40, mais ou menos, né, entre um pouco depois até desse ano 40 depois de Cristo, passou por uma grave crise ali de fome e de escassez, e ali quando Paulo então faz essa coleta ali para ajuda, né, aos irmãos ali de Jerusalém, os crentes de Filipos eles demonstraram muita generosidade, e Paulo então ali, tanto naquela carta aos Coríntios e agora na carta aos Filipenses, ele agradece, né? Quer dizer, desculpa, na carta aos Coríntios ele não agradece, mas ele faz esse destaque à generosidade dos crentes de Filipos, e aqui nessa igreja, quando ele está falando aos filipenses, ele faz esse agradecimento, ele faz essa ênfase, né, à generosidade deles. Um esboço de Filipenses, o prólogo, capítulo 1, versículos 1 a 11, né? E aí a gente vai para a primeira parte aqui,
quando Paulo ele está tão contente que ele fala assim, olha, eu estou na prisão, mas o evangelho também cresce aqui enquanto eu estou preso. Então Paulo, ele, tudo é motivo para que ele demonstre alegria, demonstre o gozo espiritual, e ele então ele compartilha isso com aqueles irmãos ali de Filipos, certo? Exortação à unidade, no capítulo 1, versículos 27 até o capítulo 2, versículo 18, né? Aqui Paulo vai falar sobre um pouquinho sobre algumas coisas, algumas particularidades ali da igreja, né? Da igreja de Filipos. Os valorosos colaboradores de Paulo, aqui no capítulo 2, versículo 19 a 30. É Paulo que comenta a respeito de Timóteo, a respeito de Epafrodito também, que provavelmente que deve ter sido aquele que levou a oferta, né, dos filipenses até ele. Aqui na quarta parte a gente vê advertências, né, contra falsos mestres, capítulo 3 até o capítulo 4, versículo 1, e aqui ele está falando contra quais falsos mestres? Exatamente os judaizantes. E aí Paulo até usa de uma certa ironia e de um certo sarcasmo, né? Porque ele diz assim, olha, irmãos ali de Filipos, cuidado com os cães. E acho que vocês se lembram quando a gente falou ali dos evangelhos, né? Que quem eram os cães? Na verdade, cães eram aqueles, os judeus consideravam os gentios como cães, né? E aí Paulo está invertendo agora. Paulo está fazendo uma inversão, está falando que os cães são esses judeus, esses caras que querem fazer com que aqueles irmãos que haviam aceito, que haviam se convertido a Jesus ali, que vieram do paganismo. Então esses caras que queriam, né, que queriam que eles se convertessem, aliás, que eles aplicassem os ensinos do judaísmo dentro do cristianismo. Paulo vai dizer o seguinte, ó, esses caras que estão vindo aí do judaísmo e que estão fazendo com que vocês tentando fazer com que vocês se submetam à lei de Moisés, esses caras que são os cães, né? Essa é a ironia, o sarcasmo de Paulo aí, chamando esses judaizantes de cães, ok? Exortações diversas aqui, nos versículos 2 a 9 do capítulo 4, e aí agradecimentos pela ajuda dos filipenses aí no capítulo 4, versículos 10 a 20, como a gente está dizendo. Os filipenses, então, eles levantaram um grande auxílio ali para Paulo preso em Éfeso, lembrando que Filipos, né, as igrejas de Filipos, né, aliás, os irmãos de Filipos ali, não é que eles eram ricos. Ao contrário, por exemplo, né, ali da cidade de Corinto, a cidade de Éfeso, por exemplo, né, onde existia muita riqueza, né. Lá em Filipos não, a questão de Filipos não era, aliás, a situação de Filipos não era de fartura. Tanto é que lá na carta aos Coríntios, Paulo diz exatamente o quê? Que os crentes ali da Macedônia, eles tiraram oferta não da abundância, mas tiraram oferta da escassez que eles tinham. E é aí que Paulo realmente dá essa ênfase, né, esse destaque à generosidade daqueles irmãos. Tudo bem? Então aí a gente vê o epílogo no capítulo 4, versículos 21 a 23. Certo? Quero fazer alguns destaques. O primeiro deles é o destaque em relação à Epístola aos Gálatas. Eu quero ler com você capítulo 5, versículos 1 a 12. Eu convido você a ler comigo. Eu quero ler os primeiros 12 versículos do capítulo 5. Vamos lá. Diz assim o apóstolo Paulo: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes.
porque nós pelo Espírito aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corrieis bem, quem vos impediu de continuardes a obedecer à verdade? Esta persuasão não vem daquele que vos chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento. Mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Eu, porém, irmãos, se ainda prego a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Logo está desfeito o escândalo da cruz. Tomara até se mutilassem os que vos incitam à rebeldia. Né? Aqui no versículo 11, parece até que aqueles irmãos ali, vamos chamar de irmãos, né? Mas aqueles caras que eram os judaizantes, eles estavam até mesmo difamando Paulo, dizendo que Paulo, olha, o próprio Paulo está pregando a circuncisão, que é preciso você se circuncidar, né? E aí Paulo vai estar dizendo assim, se eu ainda prego a circuncisão, por que eu continuo então sendo perseguido? Por que esses caras então estão me perseguindo? Se eles estão pregando que, se eles ficam falando que é preciso se circuncidar, e se eu prego circuncisão também, por que os caras estão me perseguindo, né? Mais ou menos isso. Mas enfim, o que a gente tira daqui, né? É que circuncidar-se significa anular a obra do Senhor Jesus e se colocar novamente debaixo da lei. É exatamente isso que Paulo quer dizer. E aqui, falando rapidamente, né? Qualquer coisa que nos desvie da verdade, que é a fé, né? Que a salvação é mediante a fé, qualquer coisa que nos desvie disso, faz com que a gente faça o quê? Significa a gente anular a obra de Cristo na nossa vida, anular o Evangelho de Cristo na nossa vida e voltar a ter um jugo de escravidão, que é isso que Paulo diz, né? Aqui, permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo da escravidão, a jugo de escravidão. Escravidão do quê? Aqui Paulo fala de escravidão à lei, mas também a escravidão ao pecado. Ou seja, tudo aquilo que nos desvia da obra de Jesus, tudo aquilo que nos desvia da fé, da suficiência em Jesus, ela se torna idolatria. E ela se tornando idolatria, ela faz com que a obra de Cristo na nossa vida, ela seja anulada. E isso é muito sério. Né? É muito sério porque, veja só, por que será que o discurso dos judaizantes era assim, digamos, entre aspas, sedutor? Porque nós somos tão fracos e a gente assim, tantas vezes a gente pensa, poxa, mas eu preciso fazer alguma coisinha para ser salvo, tem que ter alguma coisinha tem que ter uma participação minha, né? Talvez tenha até um pingo aí de uma certa arrogância nossa, né? Dizer, olha, não é possível, né? Eu tenho que ter alguma participação nisso, né? Não é possível que isso seja tão fácil. Então aí começa aquela coisa, né? De você, poxa, eu tenho que fazer alguma coisa, né? Então deixa eu fazer uma contribuição grande para a igreja em termos financeiros, né? Não que isso, olha, veja só, isso de maneira alguma isso é errado, mas isso se torna errado quando a gente começa a achar que isso é algo que nos ajuda e que nos faz sermos salvos, né? Qualquer coisa, né? Qualquer coisa que se interponha entre nós e a verdade que Cristo é suficiente, ok? Isso se torna nenhuma idolatria, porque você e eu, né? A gente tem esse risco, a gente começa a se basear nisso para achar que nós somos um pouco mais merecedores de salvação, né? Então qualquer coisa, tá? Qualquer coisa por exemplo, essa coisa de água, né?
a oração da... Vamos colocar uma água aqui em cima da TV, enfim, todas essas coisas, né? Eu estou dando apenas alguns exemplos, né? Todas essas coisas fazem, elas ajudam a gente o quê? Fazer o quê? A gente a se submeter de novo a um jugo de escravidão, a um jugo de escravidão, ou seja, a uma forma de idolatria. Então a gente tem que combater todas essas ideias e todas essas doutrinas e todas esses discursos que são efetivamente muito sedutores, para que a gente não anule a obra de Cristo na nossa vida. Isso é muito sério, ok? É isso que Paulo está, esse discurso judaizante sedutor que Paulo está combatendo aí, ok? Bom, vamos em frente. Mais um destaque aqui que eu quero fazer na carta aos Efésios, né, capítulo 4, versículos 1 a 6. Diz assim o apóstolo Paulo, aqui na carta aos Efésios agora, capítulo 4, versículos 1 a 6, ao 6. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, só esclarecendo, suportar aqui não é o sentido de aguentar, não é o sentido de aturar, é o sentido de dar suporte, é o sentido de ajudar, é o sentido de auxiliar, ok? Suportando-vos então uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade no Espírito, no vínculo, unidade do Espírito, desculpe, no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Isso é muito profundo, é extremamente profundo, e Paulo ele vai explorar essa questão aí de nós sermos o corpo, a igreja ser o corpo de Cristo, e enfim, toda essa questão aí de nós ser dessa unidade da fé, dessa unidade dessa fé que nos une, né? Enfim, a unidade da fé em Jesus, isso é tão importante, né? E aqui muito mais nesse contexto, né, em que havia essa questão dos judaizantes, né, de judeu, gentil, e claro, transportando aqui para o século XXI, né, da necessidade de nós sermos um apenas, né, todos nós, a gente não pode ter de forma alguma partidarismo, e de forma alguma a gente pode ter algum tipo de ambição de poder, e nada que faça com que realmente não exista essa unidade da fé. Qualquer tipo de partidarismo a gente tem que combater, porque afinal de contas, como diz o apóstolo Paulo, há somente um corpo e um espírito, né? E esse corpo, né? Esse corpo é exatamente a igreja de Jesus. E é muito interessante aqui, eu quero comentar algo extremamente relevante aqui, que a gente ouviu, né, num evento recente aí do pastor e professor Lourenço Stélio Rega, em que ele fala a respeito de Cristo ser o cabeça da igreja, né? É interessante que hoje o que a gente pensa, né, a nossa concepção de alguém ser o cabeça de um grupo, qual que é a nossa concepção aqui no século XXI? Quando a gente fala assim, é o cabeça da organização, é o líder, o chefe, o cara que manda na organização, né? Inclusive, infelizmente, nas organizações criminosas, né? A gente vê lá enfim, o cara que é o líder da gangue, né? É o cabeça da quadrilha, né? É o cabeça da quadrilha porque ele é o que manda, ele é o manda-chuva, né? E aí, com essa concepção, a gente acaba muitas vezes fazendo essa leitura e transportando essa leitura, essa concepção do século XXI para a leitura
da Bíblia, né? Quando fala que Cristo é a cabeça da igreja. Só que, veja, na concepção ali do tempo de Paulo, né? Na verdade, cabeça não era esse sentido de ser o líder, de ser o chefe. A cabeça, né? Pro homem, quer dizer, naquela época, entendia-se que a cabeça, né, era a fonte da vida. A partir da cabeça, a vida fluía para todo o corpo. Enfim, é por isso, inclusive, né, é por isso que o soldado ele protegia tão bem a cabeça. Né? É claro que tem que proteger a cabeça mesmo, porque afinal de contas, você ser ferido na cabeça, você acaba morrendo, você acaba tendo uma lesão cerebral, enfim, tudo isso, mas não era com essa concepção de proteção à cabeça, né? de ser um dos pontos vitais da nossa desculpa, do nosso corpo, mas era no sentido exatamente de que se acreditava, a concepção médica da época era que a vida ela vinha da cabeça, né? Então você, se por exemplo alguma coisa acontecesse com a cabeça, acabou você, porque aqui estava a fonte da vida. Então é nesse sentido que Paulo fala que o Senhor Jesus é o cabeça, não é o cabeça de ser chefe. Afinal de contas, como a gente estava falando aqui, o grande exemplo de servo é quem? É o Senhor Jesus. O Senhor Jesus nos deu o maior exemplo de servo. Então, e esse exemplo de servo a gente tem que seguir, porque nós como cristãos nós temos que servir. Nós temos o discípulo de Jesus, o que Deus quer de nós, quer do discípulo de Jesus, é que ele seja servo, é que ele suporte uns aos outros, aqui como diz exatamente aqui no versículo 2, né? Que a gente suporte. E quando ele diz suportando uns aos outros, é exatamente o quê? Que a gente seja servo uns dos outros, que a gente sirva, que nós nos sirvamos uns aos outros, né? Então é isso. Quando a gente faz a leitura da Bíblia, dizendo que, lendo que Jesus é o cabeça da igreja, nos vem à mente pela concepção que a gente tem nos nossos dias, no século XXI, é que o cabeça é o chefe. E não é essa ideia que Paulo quis colocar, que o Senhor Jesus é o cabeça da igreja, ou seja, ele é o chefe da igreja. Na verdade, o Senhor Jesus ele dá a vida a toda a igreja. É dele que flui toda a fonte da vida para a igreja. Então é nesse sentido, isso é muito bonito, né? A gente pensa que o Senhor Jesus é o chefe, não é chefe, né? Na verdade, sim, ele é quem tem que ser adorado, mas na verdade ele é fonte da vida para a igreja dele. Tudo bem? Então vamos em frente. Um último destaque aqui, e a gente já está terminando. Eu quero falar sobre Filipenses, capítulo 2, versículos 1 até o capítulo 11. E vamos lá falar a respeito aqui do amor e da humildade que Paulo nos exorta a termos, né? Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é apropriadamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz, pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo
da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Muito bem, tudo isso que a gente leu aqui nesses 11 versículos, né, essa exortação, né, que Paulo faz ao amor e à humildade, inclusive usando exatamente o exemplo maior, que é o próprio Senhor Jesus. Que exemplo maior que esse pode ser dado? Nenhum, né? A vida do Senhor Jesus, o comportamento, né, a vida, a forma como Jesus viveu é o maior exemplo, é o exemplo maior a ser seguido por todos nós discípulos dele. Agora, o que é importante a gente lembrar de tudo isso que a gente leu, a conclusão é a seguinte: na igreja de Jesus não há lugar para arrogância, não há lugar para vanglória, não há lugar para querer ser maior do que o outro, não há não há espaço nenhum para orgulho, para altivez, não existe isso. A igreja de Jesus é uma igreja de servos, é uma igreja de servos que se suportam uns aos outros em amor e humildade, né? Esse é o maior exemplo de Jesus. O Senhor Jesus, ele veio para servir, e ele foi o exemplo maior de ser servo, né? Uma das palavras de Jesus, inclusive, né, e é um grande exemplo que ele dá. Ele faz uma figura, né? Ele diz assim: olha, quando você for lá numa festa, né, não vai ocupar lá na mesa, né, não vai ocupar o lugar mais importante, ou um dos lugares mais importantes, porque senão, de repente, pode ficar chato para você, né? Eu estou fazendo uma paráfrase aqui, ok? Pode ficar chato para você, porque daí de repente chega alguém e diz assim: olha, sabe o que é? Esse aí não é o teu lugar não, tá? Eu vou pedir para você se levantar, porque aqui tem uma pessoa mais importante que vai chegar, mais importante do que você, e eu gostaria que você se sentasse num lugar mais lá para trás, né? O que o Senhor Jesus diz? Ele diz assim: olha, quando você chegar numa festa, né, senta lá no lugar, o lugar menos importante que tiver, né? Porque quando isso acontecer, né, se alguém chegar para você e diz assim: olha, esse lugar não é para você, esse lugar aí está muito longe, esse lugar aí é muito pouco importante, eu quero que você venha para um lugar mais importante aqui, né? Você vai ser exaltado, né? Então aquele que se humilha vai ser exaltado, aquele que se exalta vai ser humilhado. Então é esse o grande exemplo de Paulo, desculpa, o grande exemplo de Jesus, e que Paulo então ele recorre a esse exemplo de Jesus para falar, para nos exortar a termos amor, a sermos amorosos e sermos humildes, ou seja, sermos servos de Jesus, se utilizando exatamente do exemplo que ele nos deixou, de ser servo, de servir em amor uns aos outros e nos suportar uns aos outros, né? Como a gente leu lá na carta aos Efésios. Então sejamos assim, sejamos amorosos e humildes. Não há na igreja de Jesus nenhum espaço para a gente ser orgulhoso, para a gente ser arrogante, para a gente ser exibido, para a gente se achar, para a gente ter qualquer tipo de altivez e de a gente se achar que a gente é maior do que os outros, ou de a gente achar que a gente tem algum valor maior do que o dos outros, enfim. Tudo isso é algo que tem que estar fora da igreja de Jesus. A igreja de Jesus na igreja de Jesus não tem espaço para isso. A igreja de Jesus é espaço espaço que eu digo assim, tá? Não é espaço físico não, ok? Afinal de contas, a igreja somos todos nós. A igreja é onde se encontram as pessoas, os homens, os seres humanos que tiveram uma experiência de transformação em Jesus, que fizeram com que eles sejam humildes, amorosos e servos uns dos outros. Que o Senhor Jesus, que o Senhor Deus, ele nos capacite a fazer isso, e que ele nos encha do Espírito Santo dele, a fim de que sejamos cada dia mais como o próprio Senhor Jesus,
não seremos como ele de maneira alguma. Nós continuaremos a termos esta natureza decaída, mas para que ele nos ajude a ser assim, a fim de que lá fora, onde as pessoas estão precisando do Senhor Jesus, para que a gente consiga ser luz para essas pessoas, para que essas pessoas olhem para nós e para que essas pessoas então elas vejam como é bom ser servo de Jesus, como isso é diferente e faz a diferença no mundo. Que o Senhor então nos abençoe. Um grande abraço para você. Até a próxima aula.